Dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar sobre os livros históricos. Os chamados livros históricos, vai de Josué até Esther, abordam um período considerável da história de Israel, aproximadamente 1000 anos, indo da conquista de Canaã com Josué, 1400 anos antes de Cristo, a restauração dos judeus sob o domínio persa, 400 anos antes de Cristo. O povo judeu é levado cativo para a Babilônia e depois tem um retorno, né? Nós estudamos sobre Neemias, Esdras, que participam ativamente desse retorno do cativeiro do povo judeu para a terra de Canaã, não é mesmo? E 400 anos antes de Cristo, né? A partir desse momento até a vinda de Cristo, a gente estudou que foi um tempo de silêncio, um tempo que não houve profeta na terra. Deus não falava com a humanidade, não levantou nenhum profeta até a data do nascimento de Jesus Cristo. Nós chamamos esse período de período interbíblico ou intertestamentário, que marca, né, ali na Bíblia, né, o final do Antigo Testamento. Aí tem o período de silêncio. Em algumas Bíblias tem uma página em branco para marcar esse período de silêncio, e tem Bíblias que tem 4 páginas em branco. Significa que cada página dessa simboliza 100 anos de silêncio de Deus. E aí começa o Novo Testamento com Mateus, com o livro de Mateus, né? Esses livros foram assim denominados por causa de sua forma narrativa, é a forma como eles relatam os fatos ocorridos nessa época, é através de uma narrativa, por meio da qual dão continuidade aos relatos contidos no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. E os livros a seguir, que começa, né, com Josué, começam os livros narrativos. Por quê? Porque eles narram todos os fatos que aconteceram com o povo de Israel. Mas, por narrarem eventos subsequentes àqueles escritos em Deuteronômio, alguns teólogos preferem unir o livro de Josué ao Pentateuco, denominando-os como Hexateuco. Hexa vem de 6, né? Hexacampeão, que já foi campeão 6 vezes. Então, alguns teólogos preferem unir, né, o livro de Josué com os primeiros 5 livros da Bíblia e formá-los todos como se fosse um livro da lei mesmo, né? E chamar Hexateuco, porque seriam 6 livros e não mais 5. É preciso esclarecer que esses livros eram lidos não apenas como narrativas históricas, mas como escritos proféticos, cujo propósito era instruir o povo quanto à atuação divina na vida dos hebreus. Outra observação importante é de que, para os escritores hebreus, não havia separação entre os diversos setores da sociedade como nós fazemos hoje. A ideia de separação entre a igreja ou religião e o Estado. Até porque, nessa época, ainda não existia o Estado de fato, não existia um rei, ainda não existia monarquia, né? Entre o povo de Israel. Isso foi surgir depois, né? Na verdade, foi durante, né, os livros históricos
que foi surgir, o primeiro rei foi quem? Foi Saul. Então, logo após o Pentateuco, ainda não tinha o Estado definido, ainda não tinha uma forma de governo definida, né? Alguns teólogos dizem que era teocracia, onde Deus era o centro do governo do povo de Israel, porque ele era o líder espiritual, né? Deus é o líder espiritual, é o Senhor do povo de Israel, mas também é aquele que dava as instruções políticas e territoriais para o povo de Israel. Então, alguns teólogos afirmam que durante esse período, antes de Saul se tornar rei, era um período que era denominado de teocracia, um período político denominado de teocracia, tá bom? E por isso, assim sendo, podemos entender e ou denominar esse conjunto de livros como história profética. Então, esses livros históricos podem ser denominados como história profética. Como eles foram inspirados pelo Espírito Santo, a diferença desses livros históricos da Bíblia para os livros históricos que nós lemos, livros comuns históricos, a diferença é que o herói e o protagonista nunca será uma pessoa comum. É e sempre será o Senhor. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, o protagonista é Moisés? Não. Porque, na verdade, não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. Ele foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi o poder de Deus. Amém? Ao interpretar essas narrativas, é importante percebermos que elas ilustram de maneira implícita, quer dizer, não está muito claro, quando a gente lê, a gente não vai perceber logo de cara, né? Elas ilustram o conteúdo dos mandamentos prescritos nos textos normativos, tomando como base o livro de Josué. Tomando como base o livro de Josué, se não tivermos as ferramentas adequadas para a interpretação, podemos pensar que Deus era ou estava a favor da guerra e da carnificina. Lembramos a tomada de Jericó. Vamos lembrar da tomada de Jericó, quando Deus pediu o povo para ficar em volta da muralha em silêncio, né? E quando Deus desse a ordem, eles iam gritar e a muralha cairia ao chão, como a muralha caiu. E aí é uma das guerras que o povo de Israel travou. Não que Deus fosse a favor disso, mas era necessário para que um dos motivos que a cultura desse povo, a adoração desse povo a outros deuses e os sacrifícios, né? Que alguns povos sacrificavam crianças, sacrificavam mulheres, tinham até muitas práticas que eles denominavam como santas, mas que não eram santas, né? Práticas religiosas que eram com não só as práticas religiosas, eles colocavam dentro das práticas religiosas deles coisas que Deus abominava, até mesmo nas práticas sociais do povo de Israel. Então, para que o povo de Israel não se contaminasse, foi necessário eliminar esse povo dali do caminho de Israel. Outro exemplo interessante é o de Salomão, filho de Davi. Ele teve muitas mulheres, a gente sabe, né? Quantas mulheres que ele teve? Quanta que foi? Quantas foram? Para você responder. 1000 mulheres, muito bem. Muito bem, 700 mulheres e 300 concubinas, né? Será que de alguma maneira a Bíblia aprova a poligamia, visto que Salomão foi o homem mais sábio, além de ser o rei mais famoso?
Para depreender do sentido correto, precisamos recorrer a outros textos da Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 a 11, lemos que Deus jamais endossou a atitude de Salomão, mas a condenou veementemente. Repare que não bastaria ler o início, mas todo o excerto, para a compreensão correta. Poderíamos citar outros exemplos, mas cremos que isso basta, tá bom? Esse foi uma leitura resumida da aula de hoje. Vamos fazer a atividade e nos encontramos na próxima quarta. Até lá!